Então, meu povo, vocês estão vendo aqui, eu mudei um pouquinho o cenário, eu tô no mesmo lugar ainda, na minha mesma biblioteca, eu só mudei um pouquinho a câmera aqui de lugar, coloquei um abajurzinho, fiz uma coisa diferente aqui para poder ficar mais confortável, para poder ficar com aquela cara de bate-papo na casa da pessoa, uma visita na casa da pessoa. E hoje a gente vai conversar sobre coisa muito legal, eu vou gravar uns vídeos desse jeito. Rakan tá aqui comigo já, né, Rakan? Aqui, Rakan já tá aqui comigo. Então, povo, e a gente vai conversar hoje sobre esse livro aqui, O Necromante, do Lawrence Flamenberg. Essa aqui é a capa dele. E isso aqui, povo, é um livro gótico, gente. Isso aqui é um livro gótico clássico alemão. Então vem comigo logo depois da abertura. Então, povão, vocês estão preparados para assistirem ao meu filme de terror? Então, gente, o Rakan tá aqui no colo, vocês estão vendo a bundinha dele aqui. E a gente vai conversar sobre esse livrão aqui que eu li recentemente, que chama então O Necromante, lançado pelo autor alemão Lawrence Flamenberg. Isso aqui é um livro da coleção Imaginário Gótico, que a editora Clepsidra, junto com a editora Aétia, está lançando. Olhem essa capa, gente. Que legal, que estupendo que tá. Edição de capa dura, pessoal. Tem comentários na edição, sabe? Tem uma introdução muito boa aqui. Tem um pós-fácil excelente que ajuda a situar a gente na obra, que ajuda a colocar a gente no contexto da época que o livro foi escrito e tudo mais. E, gente, ó, a Rakan tá que nem doida aqui. E, gente, é um livro incrível. Para começar, ele é uma literatura gótica clássica, ou seja, ele foi lançado em 1792, pessoal. Olha pra vocês verem, faz muito tempo. Ele tá bem nos primórdios da literatura gótica clássica mesmo. Ele veio pouco tempo depois do Aparicionista, que eu também já li e já resenhei aqui no canal, que também é uma obra de literatura gótica clássica alemã espetacular. Tem resenha aqui no canal, vou colocar aqui dos cards para vocês conferirem. E isso aqui vai naquela mesma pegada. Só que aqui, vocês podem ver, é um livro maior do que o Aparicionista. O Aparicionista é um livro menor. E esse aqui, eu acho, na minha concepção, que é um livro que desafia mais o leitor. No quesito narrativa, no quesito história, no quesito construção do livro como um todo. Primeiro vamos lá. O que se passa então? O que se trata o Necromante? A gente tem aqui os nossos protagonistas, são dois protagonistas. Um deles, ele é já é um aposentado de guerra, já sargento, essas coisas assim. E o outro, eles eram muito amigos, esses dois, quando eram mais jovens. Só que o tempo passou, cada um seguiu seu rumo, cada um viveu sua vida e tudo mais. E acontece que eles vão se reencontrar depois de muitos anos, já senhorizinhos já. E é onde vai se dar o início da história aqui, com eles se reencontrando. Aí vai acontecer aquele negócio bem típico, né, de uma história gótica, né? Que é então, eles vão para uma casa de campo. E eles vão para essa casa de campo e vão passar tardes e noites conversando e relembrando o passado, relembrando momentos do passado e tudo mais. Acontece que tem um certo momento começa a acontecer uma tempestade, uma noite de tempestade com raios e trovões e aquela noite fria, igual tá hoje, né, gente? Não tá chovendo aqui, mas tá frio. O friozinho chegou aí pra vocês também, porque aqui chegou. E tá aquele frio. E a conversa, o assunto deles começa a enveredar pelo lado do macabro, do sinistro, do fantástico, do sobrenatural. E eles vão afirmar, um deles vai afirmar: eu passei por uma coisa que eu creio que seja realmente sobrenatural, que seja realmente fantasmagórica. E o outro fala: pois eu também passei. Aí eles se decidem ali e um resolve começar a contar a sua história. E essa história dele, ele vai contar a história enveredando quando ele foi fazer uma viagem em um certo lugar. E ele ficou nessa pousada, uma pousada de beira de estrada, bem isolada da cidade, ela não ficava na cidade em si.
E ele começa a ter diversos mistérios lá nessa pousada, porque ele vai ter alguns objetos dele desaparecidos, e ele vai começar a ter visões pelo quarto dele de um ser fantasmagórico, e ele vai ser ajudado a encontrar esses objetos pelo tal do necromante do título. Olha pra vocês verem que legal. Olha essa cena, gente. E é uma aparição que aparece no livro aqui, tá? A aparição que aparece. É uma aparição que é citada nessa história desse primeiro amigo aqui. Que ele vê, ele afirma com todos os pés juntos que é a aparição da mãe falecida dele. Olha pra vocês verem que sinistro. Acontece que esse necromante vai aparecer e vai ajudar ele a encontrar esses objetos perdidos. E a história dele continua em frente, eu não vou contar. E depois que ele termina de contar a sua história, vem a história do amigo dele. E esse amigo dele também vai contar uma história assim incrível sobre uma das aventuras que ele viveu, que ele viajou também para um lugar distante e tudo mais. E nesse lugar distante tinha um castelo que ficava no topo de uma colina, e o vilarejo falava que aquele castelo era mal assombrado, que aquele castelo tinha almas penadas e tudo mais, que ninguém ousava passar a noite naquele castelo e esse tipo de coisa. E ele, né, como um bom militar e tudo mais, fala: eu vou passar a noite lá, eu vou ficar lá a noite toda e vou mostrar pra vocês tudo que não tem fantasma nenhum. E ele vai e reúne um grupo de amigos, de batalhão, de exército, soldados junto com ele, e eles vão então pra esse bendito desse castelo para poder passar a noite lá. E as coisas que eles vão ver lá naquele castelo, o povo é muito sinistro. Só que nessa história desse homem também aparece o tal do necromante. Aí os dois contando as histórias param e pensam: ué, o necromante está aparecendo nas duas histórias, e aí? E aí que a história vai seguir em frente a partir daí, porque o livro vai dar tipo uma mudada. Na primeiro é fonte oral. O livro divide como fonte oral, que é então eles contando as suas histórias. A segunda parte já é a fonte escrita, que é então uma outra parte da aventura, com eles lendo relatos de pessoas que também se envolveram com esse tal necromante aqui. E ele vai... é um tipo de história que vai ficar mais denso e mais difícil nessa segunda parte. Por quê? Aqui você vai ter vários e vários relatos. É história dentro de história, dentro de história, dentro de história. Você tem que ler com muita atenção. Se não entendeu, para, respira, volta um pouquinho e lê de novo, porque é uma parte mais complicada. A linguagem do autor em si não é difícil. Ele escreve de forma fluida, de forma gostosa de ler. O desafio maior aqui é nesse modo como a história foi construída na segunda parte do livro. Então é um tipo de leitura que demanda mais tempo, que demanda mais concentração, que demanda mais empenho do leitor para poder desbravar essas páginas, em especial na segunda parte, que é a que eu falei para vocês. Mas é muito interessante. Aqui você vai ter também aquela mesma dualidade da obra O Aparicionista, que esse livro aqui foi bastante inspirado, que tem então aquele negócio de será que é sobrenatural, será que é real? Aí então começa uma parte toda detetivesca, que bem interessante. Eu gosto muito desse tipo de coisa nas obras alemãs, que tem essa parte detetivesca, onde um dos personagens começa a desvendar aquilo que está acontecendo, vai mostrar pra gente que não é bem aquilo que a gente estava pensando, que não é tão assustador e fantasmagórico assim. E você vai ter que a parte dos ladrões e a parte dos bandidos envolvidos nessas tramas de fantasma e nessa trama desse necromante aqui. Gente, olha, é um livraço, é um livro muito bom, extremamente bem escrito. É um livro assim que você tem que ler com mais calma, com mais paciência, mas é um livro assim que deixa qualquer um, sabe? Quem é fã da literatura gótica, da literatura fantasmagórica, da literatura de terror em si, vai adorar esse livro aqui. E sem contar que olha essa capa, né, gente? Tá uma capa muito bonita, tá uma capa muito bem feita. A editora Clepsidra fez um trabalho gráfico incrível. É a coleção, vocês podem ver aqui, a coleção Imaginários Góticos. E essa coleção aqui
vai sair um terceiro volume, assim, eu acho que, eu não sei se é em julho ou se é em agosto, mas é sobre o vampiro, do John William Polidori, pessoal, então fiquem de olho aí, viu, gente? Quando sair eu quero trazer, eu já fiz uma resenha desse conto aqui no canal, mas quando sair, que eu receber a edição bonitona, eu quero trazer a edição aqui, porque essa vai ser uma edição bem cheia de conteúdo, vai ter muita coisa extra nessa edição. E esse conto do John William Polidori é um conto magnífico, né, gente? Então, ó, fica a dica aí, o Necromante, do Lawrence Flammenberg, é uma baita história gótica, um baita livro que eu recomendo demais. Então, meu povo, vocês gostaram desse novo formato de vídeo aqui? O conteúdo é o mesmo, né? Que é eu falando sobre os livros que a gente gosta, as coisas assim boas, as coisas obscuras, as coisas, esse tipo de coisa boa. Mas o cenário eu quis mudar um pouquinho. Vocês gostaram? Me falem aí nos comentários, viu, gente? Então, deixa o dedão pra cima aí e até o nosso próximo vídeo. Vamos, tchau, tchau.